eu acabei dormindo na prova. Acordei com a fiscal lá me cutucando, dizendo, ei, tem que entregar a prova. E no desespero, imagina, tinha 16 anos na época, saí feito uma louca, era gabarito de somatório, eu não estava acostumada com bizu, então saí chutando alocadamente e zerei nessa bendita prova. Foi minha grande sorte, não passei em medicina. Por que eu digo que foi minha grande sorte? Porque caso eu tivesse passado, provavelmente eu iria ter cursado e provavelmente eu não seria feliz, porque isso não tinha nada a ver comigo. Meu negócio era gente, marketing, criatividade, um mundo bem diferente do mundo da saúde, nesse sentido. Meu nome é Indira Guimarães, sou professora há 20 anos, tenho muita prática de estar trabalhando, ensinando, orientando vidas fisicamente. E estou iniciando uma nova empreitada aqui com vocês, trazendo o que eu trabalho fisicamente para o mundo virtual. Hoje, especificamente, vou falar um pouquinho sobre essa história do que a gente trabalha sobre orientação de vidas, mas para fazer isso, eu preciso falar um pouquinho também da minha história, para você poder me conhecer um pouco. Então, quem é essa Indira Guimarães que vem aqui falar para vocês, né? Essa Indira, ela começou a trabalhar muito cedo e sempre gostou de desafios, de coisas novas, de experiências. Minha mãe trabalhava com eventos, então isso talvez me fez com que eu convivesse muito com criatividade, com coisas diferentes. Meu pai tinha uma construtora e quando foi no período de prestar vestibular, eu queria muito fazer marketing, mas isso não tinha aqui em Fortaleza em 88, só tinha em São Paulo. E minha mãe, nessa época, eu era a filha mais velha, somos 4 irmãs, minha mãe não entendia nem aceitava a ideia de eu ir morar fora. E com isso eu tinha que resolver minha vida aqui mesmo, em Fortaleza. Eu fiquei meio perdida no início, e acabei fazendo vestibular para medicina junto com vários amigos meus, mas não tinha nada a ver comigo. E graças a Deus não passei. Passei na pontuação, mas zerei uma prova, na prova de história. Para o outro vestibular eu decidi pesquisar um pouco, tentar achar alguma coisa que parecesse mais com o meu sonho, porque eu acho que a gente tem que continuar buscando pelos sonhos. Eu não podia, com 16 anos, abandonar aquele meu sonho simplesmente porque eu não tinha faculdade aqui. E aí fui pesquisar. Nessa minha pesquisa eu descobri que o curso de administração, ele tinha um viés que podia dar no marketing. Na Unifor tinha uma formação com foco em marketing. Na época, a UES era considerada a melhor curso de administração do estado. E aí você fica naquela dúvida, o que eu faço? Eu vou para que tem o marketing, que é o que eu quero, ou eu vou para que é considerada a melhor? Na dúvida e na loucura de uma pessoa com 16 para 17 anos, o que eu fiz? Fiz nas duas. Louca, completamente louca, né? Mas eu queria decidir por mim e não pela opinião dos outros. Então, de manhã eu fazia administração na UES e de noite eu fazia administração de novo na Unifor. Passei um semestre fazendo isso. E acabei me decidindo realmente ficar na Unifor, o que foi maravilhoso. Fiz contatos maravilhosos, tive uma formação incrível, estagiei desde o meu 2º semestre até o final do curso e em vários tipos de empresa, né? Eu estagiei em indústria, em empresas de serviço, em comércio, porque eu queria ter essa vivência, né, para eu tomar uma decisão correta do que eu queria seguir na minha vida. E, ao final, eu me formei em 93 e em 94 eu abri uma empresa de eventos com uma colega de faculdade. A minha mãe já trabalhava com eventos, mas a minha mãe, os eventos que a minha mãe trabalhava eram eventos que eu trabalhei muito com a minha mãe, aprendi muito, mas não era o meu perfil. Eram eventos sociais. Eu gostava mesmo era da criatividade, do bendito marketing. Eu gostava de criar. Eu gostava mesmo, não era muito para mim, eu gostava mesmo era da criatividade, do bendito marketing. Tá. Quer só? Não. Vai. O que eu gostava mesmo era do bendito marketing, da criatividade, de pensar diferente, de lançar um produto, de trabalhar com uma... gostava muito também da parte de solenidades públicas, né? Posse, lançamento de produto, formação de conceitos, treinamento de produtos. Eu tinha empresas farmacêuticas, né? Então treinamento dos produtos químicos, como é que eles poderiam vender para os médicos. Meu negócio era gente
e marketing. E aí, a gente tem o plano nosso de formação, né, do que a gente quer ser, mas a gente também tem o nosso plano pessoal. No meu plano pessoal, eu não queria casar. Eu queria ser cidadã do mundo, ter 2 filhos. Mas o destino, às vezes, muda um pouco o nosso planejamento. E nessa minha empresa de eventos, eu prestando um serviço de uma formatura, acabei conhecendo o Fábio, que é meu marido. E acabamos casando, tanto que minha mãe é Deus no céu e Fábio na terra, porque foi ele que me prendeu aqui, porque eu queria ser cidadã do mundo. Aí tem algumas pessoas que perguntam, você se arrepende? Não, não me arrependo, foi uma escolha, né? E foi muito bacana, porque ele entendeu que para eu ser feliz com ele, com a minha família, eu precisava não abandonar o meu lado profissional. E ele me permitiu isso, né? Então, assim, foi um companheiro desde o início da nossa vida e continua sendo, me permitindo fazer todas as loucuras que a minha criatividade me manda fazer. Ele sempre me apoia. Isso é importante na vida de qualquer pessoa, você ter um companheiro que te apoie, que não dispute com você, que não queira te tolher, né? Que queira que você cresça, que esteja te apoiando junto com você, vibrando com os seus resultados. E eu tenho esse companheiro e isso é muito bom. Fiquei nessa empresa durante um tempo. Depois eu fiz parte de uma associação, Associação dos Jovens Empresários, que eu fui coordenadora geral, que é como se fosse um presidente. E quando eu terminei meu mandato, que é sempre um ano, eu tive a incumbência de trabalhar pelo desenvolvimento do turismo aqui no estado do Ceará, criando o Fórum de Turismo do Ceará, vinculado ao Pacto de Cooperação, que era um projeto da comunidade, liderado pelo empresário Amarílio Macedo. Nessa época, eu acabei me envolvendo muito com turismo. Meu pai também abriu um hotel, numa praia, e a gente acabou tendo que entender um pouco mais disso. E por conta disso, eventos, eu também é muito próximo de turismo, porque tem os congressos, né, esses eventos que trazem turista para uma cidade, eu acabei sendo incumbida desta tarefa pela AGE. E com isso, com essa minha aproximação desse turismo, a gente acabou se envolvendo com empresários do trade e dessa forma eu fui convidada a assumir como executiva de uma fundação que trabalha pelo desenvolvimento do turismo de uma determinada região. E no nosso caso foi o Fortaleza Convention Bureau, que é uma fundação que já existe há bastante tempo e que ela trabalha pelo desenvolvimento do turismo no Ceará. Eu passei 10 anos nessa fundação como executiva. Quando eu entrei, eu não sabia nem o que era Convention Bureau, mas como eu já disse que eu gosto de desafios, lá fui eu estudar. Estudar o que era, como funcionava, botar a mão na massa. E foi muito, muito bacana, uma experiência maravilhosa, muito incrível, muitos contatos, muito network, trabalhando com o que eu gostava, porque a gente... Imagina, se eu gostava de lançar produto, imagina o que é você lançar destino. Você vender um destino, você convencer um turista que está lá, sei lá, na Europa, nos Estados Unidos, em São Paulo, que vale a pena ele vir para o Ceará, ele vir conhecer Fortaleza. Então, para mim, foram 10 anos de muita criatividade, muita novidade, e a gente sempre reinventando coisas. Em 2003, eu tive a proposta... Na época que eu engravidei da Sara, eu estava fazendo mestrado em turismo e tive o convite de ser professora de uma universidade, a Universidade Vale do Acaraú. E foi uma experiência muito bacana. Eu já tinha dado aulas, mas aulas mais em cursos técnicos. E essa experiência de ir para a universidade, eu fui trabalhar a parte de estágio, de prática. Foi muito gratificante. Foi uma experiência que eu não imaginava que eu iria ficar tão feliz com aquilo. Mexeu comigo. E depois disso, eu estava no mestrado, engravidei do André e tive o convite para ir para a Unifor, coordenar um curso de turismo e ser professora. E na época, foi uma experiência muito, muito bacana, porque assim, quando eu fui aluna da Unifor, eu me apaixonei. Foi uma das melhores épocas da minha vida, eu estou emocionada. E quando eu voltei para a Unifor como professora, foi uma experiência de... nem sei dizer.
nem sei passar em palavras o sentimento que eu tive quando eu voltei para a Unifor como professora. E desculpem que eu estou chorando. E foi muito, muito rico eu ser convidada para ser professora daquela universidade que eu tinha me formado pelo vice-reitor de pesquisa, que tinha sido a pessoa que mais tinha apoiado, que mais tinha atendido meus pedidos. Enquanto eu era aluna, eu fui presidente do centro acadêmico, né? Tive coisas que eu tive embates com a Unifor. Então, foi muito uma experiência impagável, esse reconhecimento. E me emocionei demais quando eu cheguei para o meu primeiro dia de aula de coordenação e fui recebida pelo meu ex-coordenador e pelo meu ex-diretor e meus professores, né? Tanto que eu chorei, foi um dia muito marcante na minha vida, voltar para a Unifor daquele jeito. E na Unifor eu comecei a dar aula, também no curso de turismo. Eu dava poucas disciplinas porque eu era coordenadora. Quando eu deixei de ser coordenadora, eu comecei a dar aula em outros cursos, contabilidade, no de recursos humanos, no de turismo e no de administração. E acabei, como minha formação é administração, acabei ficando vinculada ao curso de administração. E a minha coordenadora começou a entender que o meu perfil era muito voltado para as pessoas. Eu gostava muito de marketing, gosto de marketing, de estratégia, mas a minha expertise é lidar com pessoas. Tudo que eu fiz na minha vida foi sempre lidando com gente. E ela começou a me passar disciplinas vinculadas a essa área. Gestão de pessoas, recursos humanos, planejamento de carreira, enfim, análise de cargos. E aí eu comecei a cada vez me apaixonar mais. Eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar bastante. Eu já tinha feito mestrado, eu queria fazer um doutorado, comecei a pensar em fazer um doutorado em psicologia. Meu orientador na época disse que para eu fazer um doutorado em psicologia era legal que eu fizesse a graduação, pelo menos algumas disciplinas, para me dar um embasamento, já que a minha área era administração e turismo. E eu fui para a graduação de psicologia e me apaixonei tanto que acabei, em vez de querer fazer só as 3 disciplinas e ir para o doutorado, preferi cursar a psicologia devagar. Eu estou com 48 anos, eu acho que eu vou me formar com 70. Eu faço, é meu hobby, é meu prazer, é meu momento comigo mesma, o curso de psicologia. Tira a mão do bolso, porque tá parecendo que a senhora só tem um braço, é só aqui. Tá. E aqui não aparece o bolso, aí tá só agoniada. Então, nessa história de fazer... Aí a gente começou a fazer o curso de psicologia, o que começou a me dar mais embasamento para essas áreas que eu já trabalhava. E por conta disso, minha coordenadora foi colocando mais disciplinas vinculadas a essa área. Nesse período que eu entrei na Unifor, que foi em 2003, e que eu estava no Convention, eu comecei a ser muito demandada pelos meus filhos, principalmente pelo André, pequenininho, porque o André não tinha a mãe dele em casa à noite, como a Sara teve. Então, eu trabalhava 3 expedientes. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a me angustiar. Eu queria estar mais tempo com eles. E o Convention Bureau me fazia viajar muito. Meu filho, um dia desse eu perguntei para ele, filho, o que você mais lembra quando você era pequeno, né, da mamãe, dos tempos com a mamãe? Aí ele me respondeu, as malas. Já pensou que tristeza? Eu digo, ai meu Deus, as malas, nem acredito nisso, né? Então, quando eles começaram a me cobrar esse tempo, eu comecei a me sentir desesperada no Convention, eu não queria mais continuar. Eu adorava o que eu fazia, era bem paga pelo que eu fazia, mas eu não estava mais feliz. E eu só gosto de estar no canto quando eu estou feliz. Por que eu não estava feliz? Porque me angustiava o meu lado pessoal. Cada viagem que eu tinha que fazer, e não eram poucas, eram muitas, eu ia chorando, chorava lá e voltava chorando. Então, assim, era um suplício para mim esse estar longe deles dois. E aí acabei decidindo por sair do Convention Bureau. Conversei com o meu presidente na época, eu tomei essa decisão em 2005, a gente conversou, e o mandato dele era de 3 anos, combinamos que eu sairia junto com o término do mandato dele, que foi em 2007. E nesse período, acabei começando a pensar num projeto que eu já tinha da faculdade, junto com a ex-aluna, que é minha mentoranda até hoje, e a gente pôs em prática a ideia
dava em novo, a pessoa que gosta de desafios e criatividade, coisa nova, né? O conceito de hotel infantil. No Google, a gente botava hotel infantil, não aparecia nada. Ontem eu botei no Google, ontem dia 2 de janeiro de 2020, apareceram 117 milhões. Então você imagina, isso foi em 2007, não faz tanto tempo, né? Então, mas quando a gente começou não tinha nada. Então a gente foi pesquisar, criar conceito. Para eu registrar na junta foi um problema, porque não existia esse tipo de serviço. Enfim, o pessoal dizia, é tipo hotel de cachorro. Eu digo, é mais ou menos, mas não é bem cachorro, né? Então assim, bem complicado, mas foi muito bacana. Foram 5 anos, a gente passou 5 anos aberto como hotel infantil, acabou sendo creche também, escola, e foi talvez a melhor experiência da minha vida. Foram 5 anos de convívio com meus filhos direto, porque eu trabalhava, a gente morava lá, eu trabalhava lá e eles viviam lá. Então, foram 5 anos intensos, dedicados à educação, à formação, e de uma galerinha maravilhosa, que era criança. A gente pegava as crianças de 4 meses a 10 anos. Então, hoje eu tenho jovens que estão com 17 anos, com 15 anos, que ainda me chamam de tia bombom, porque lá eu era tia bombom, e que dizem o quanto foi importante o recanto, era recanto da criançada, na vida deles. E o recanto foi importante na minha vida. Me fez estudar mais sobre educação, entender mais da parte da psicologia, entender bastante das pessoas, da formação da personalidade, que é quando a gente forma a pessoa, que é até os 6 anos de idade. As crianças são incríveis, são incríveis. Nós adultos deveríamos começar a aprender mais com as crianças, né? Então o recanto me permitiu isso. E foi incrível, incrível, incrível. Não só para mim, mas para os meus filhos, para a minha família, para a minha relação, eu, meu marido e meus filhos. A gente esteve muito junto nesse período. E por que durou só 5 anos, Indira? Porque eu também estava na Unifor, não tinha saído da Unifor, e a Unifor começou a me demandar mais carga horária. E como lá eu recebia bebês a partir de 4 meses, eu não tinha coragem de deixar lá funcionando sem eu estar lá. E aí foi uma decisão difícil, mas a gente acabou tomando a decisão de fechar. A gente fechou o estabelecimento, conversamos com os pais, com os funcionários. Foi um fechamento legal, mas doído. Chorou todo mundo. Chorou as crianças, choraram os pais, choraram os funcionários, mas era necessário. E a gente depois continuou prestando serviço só de realização de eventos infantis, que a gente também fazia muito isso. Parte de brincadeiras, de animação infantil, a gente trabalhava muito com isso. E com o tempo a gente acabou realmente encerrando, porque eu acabei assumindo um outro cargo, aí voltando para o turismo, né? Fui convidada para ser secretária de turismo de um município aqui próximo, que é Aquiraz, onde fica o Beach Park. E depois passou o mandato, saí, voltei de novo, sendo secretária adjunta, que chama secretária executiva de turismo, que eu ainda estou como secretária executiva de turismo de Aquiraz. Adoro turismo, realmente é uma área que eu gosto muito, mas eu realmente, minha missão nessa vida é ensinar e desenvolver pessoas. E aí, para poder explicar um pouquinho por que eu tenho essa certeza, né, que é o que eu mais vou trabalhar aqui com vocês, é sobre ser feliz, sobre não ter medo de mudar. Olha quanto eu mudei, né? Fui para um lado, fui para outro, porque eu precisava estar feliz comigo mesma, na minha vida. Não adianta você querer estar num canto só pelo dinheiro, você tem que estar num canto porque te faz bem. E o te faz bem, você faz muito bem e acaba sendo bem remunerada por isso. É para ser assim. Então, eu, dando aula na Unifor, né, voltando um pouquinho no tempo, eu tive uma disciplina que eu tive um aluno chamado Renatinho, e o Renatinho, ele, ao terminar a disciplina, me deu de presente um livro, que ele sabia que eu gostava muito de ler, com uma carta. E essa carta foi a carta mais linda que eu já recebi de um aluno. Nessa carta, ele me mostrou vários pontos cegos meus, pontos que eu não sabia que eu tinha. E ele mostrou o quanto eu influenciava e eu impactava a vida de algumas pessoas, principalmente dos meus alunos, e orientando-os. E foi maravilhoso saber, foi gratificante saber, mas ao mesmo tempo foi angustiante. Por que angustiante?
Porque você imagina você ter a ciência de que você interferiu na vida de uma pessoa de uma forma que ela mudou o rumo da vida dela. Isso, claro que angustia, porque e se não der certo? Né? A culpa que eu vou ter. Aí me veio logo à mente aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, né? Que o professor é incrível, impacta demais os alunos, mas tem um aluno que acaba se suicidando. Então, aquilo ali mexeu muito comigo, demais. Até onde eu podia influenciar, até onde era bom, até onde não era. E aí eu já fazia psicologia, comecei a me estudar mais ainda, a tentar me entender melhor, a tentar entender até onde eu podia influenciar, até onde eu não devia influenciar. A psicologia me ajudou muito nisso. E o Renatinho, ele nem sabe disso, mas assim como ele escreveu para mim na carta que eu mudei o foco da vida dele, ele com aquela carta, sem querer, mudou a minha vida. Ali eu descobri qual era o verdadeiro sentido da minha vida. Era desenvolver pessoas, era trabalhar pela felicidade, pelo sucesso delas, junto com elas. É o que eu gosto de fazer, me brilha os olhos. Cada vitória de um mentorando meu, de um orientando, de um aluno meu, por menor que seja, eu vibro como se fosse minha. Eu gosto de ver as pessoas se realizando, as pessoas se dando bem, as pessoas crescendo, se desenvolvendo. Por exemplo, eu tenho uma funcionária que ela, quando chegou para trabalhar comigo, ela não tinha nem o 2º grau. E hoje, ela se formou no ano passado, ela terminou o 2º grau no ano passado. Então, vocês não imaginam a minha alegria de vê-la estudando, fazendo o que a gente incentivou, terminando o 2º grau, prestou o Enem, passou numa faculdade e vai cursar uma faculdade. Isso, para mim, é impagável, é impagável. Então, eu vibro com isso. Então, meu negócio é esse. Meu negócio é desenvolver gente, ajudar as pessoas a serem felizes, ajudar as pessoas a chegarem aonde elas querem, a deixar a marca delas registrada na vida de uma forma positiva. E nesse período, logo depois, eu recebi um convite da minha coordenadora para assumir uma disciplina nova, Planejamento e Gestão de Carreira, na Unifor, que eu teria que construir junto com ela, né, do jeito que a gente achasse que fosse melhor. E nessa disciplina, eu comecei a testar e a trabalhar o que eu amava e acabei desenvolvendo uma metodologia que se transformou num tipo um curso, que a gente trabalha isso de forma presencial e agora a gente está trazendo para o espaço digital, onde a gente trabalha o desenvolvimento do seu planejamento de vida, né? Mas não um planejamento de vida só de carreira, é um planejamento de vida no contexto geral, porque para a gente ser feliz, como eu dei meu exemplo aqui, a gente não pode pensar só a gente é um todo, a gente não é só um pedaço. Então, eu não posso estar feliz profissionalmente se eu estou infeliz na minha vida familiar, ou vice-versa, ou no meu pessoal, enfim, então eu preciso desse equilíbrio. Eu saí da Unifor em 2019, ano passado, passei 16 anos como professora. Por que eu saí da Unifor? Vocês viram que eu realmente tenho um apego muito grande à Unifor? Porque a graduação ela é muito desgastante. E eu reabri minha consultoria, estava assumindo algumas orientações particulares, estava também como executiva lá no Aquiraz, então comecei a ficar sobrecarregada e eu não conseguia mais dar conta. E acabei me sobrecarregando, desenvolvi uma doença séria, doença autoimune, e são doenças vinculadas muito ao lado emocional, então eu ficava muito estressada e acabava tendo dores no corpo todo, com fibromialgia, e isso começou a afetar de fato minha vida mesmo, a ponto de eu ficar acamada, e eu tive que parar e rever a minha vida, fazer comigo o que eu fazia com os meus mentorandos, parar e refletir sobre mim mesma. E foi quando eu tomei a decisão de sair da Unifor, queria sair bem, então foi ótimo, porque conversando com minha coordenadora, ela também entendeu, ela acompanhou, minhas 2 coordenadoras, na verdade eu tinha 2 coordenadoras, as 2 acompanharam toda a minha angústia dessa parte da saúde, né? E saí bem com o compromisso de voltar a casa na especialização, nos cursos de pós, que eu devo estar voltando por aí.
Em 2018, recebi uma visita de um ex-aluno meu, ainda mentorando, que faz parte de um grupo de ex-alunos meus que eu oriento, eu sou mentora deles há agora 17 anos. Já fazem 17 anos. E esse meu ex-aluno veio conversar comigo e veio engraçadíssimo, com um mapa mental de mim mesma. Eu achei que era piada. Achei que ele estava frescando comigo, brincando. Aí você tá de brincadeira, né? Ele disse, não, cara, é sério. É um mapa mental seu, mostrando que você, na verdade, você é um produto, você trabalha as pessoas, só que você não consegue entender que isso é um produto digital. E realmente, tenho 48 anos, né? Eu nasci e não tinha nem celular. Né? Quando o celular apareceu, eu já estava adolescente. Então, realmente, o mundo digital, para mim, era uma coisa estranha. E ele começou a tentar me convencer. Livros, textos, artigos. Aí ele estava fazendo especialização, me pediu para fazer uma experiência na minha turma de planejamento de gestão de carreira. Nós fizemos 4 vídeos, postamos no YouTube, como sendo uma continuidade do que eu ensinava em sala de aula. E foi super bem avaliado pelos meus alunos, mas cá para nós, eu não gostei. Porque eu não gostava dos meus vídeos. Acho que até esse eu não vou gostar, acho que não vou nem olhar. Vou deixar minha filha que está gravando, que está organizando, ela que vai resolver tudo, porque eu não vou olhar, porque quando eu olho, eu não gosto. E aí, não gostei. Enfim, não dei muita atenção. Ele não desistindo, porque eu tenho um problema. Eu ensino meus alunos a serem persistentes, a batalharem pelos sonhos dele e tal. Mas cá para nós, quando ele encafifou de botar na minha cabeça isso, que era uma coisa que ele queria que eu fizesse, ele fez o que eu ensinei para ele, mas ele já estava ficando chato. Não convencido, o que ele fez? Foi lá naquele grupo dos meus ex-alunos, que eu sou mentora já há 17 anos, pediu para 3 deles fazerem 3 vídeos, cada um vídeo, dizendo o quanto foi importante minha orientação, minha mentoria para a vida deles. Isso eu não estava sabendo. Daí, ele, com esses 3 vídeos, me chamou para conversar e me mostrou os 3 vídeos. Na verdade, muitas vezes ela acredita muito mais na gente do que nós mesmos acreditamos. Por muitas vezes, ela dá força, coloca a gente para ir, para realizar, e a gente acha que a gente não vai conseguir, mas nós conseguimos. Então, ela foi uma pessoa muito importante na minha vida profissional, na minha vida pessoal, né? Acredito muito no que aonde eu estou hoje, parte disso eu devo a ela. Devo a ela porque ela sempre acreditou em mim, né? Desde a época de faculdade, e todo esse tempo ela acompanha a minha vida. Sempre está perto, sempre dando conselhos importantes e sempre puxando as orelhas nos momentos certos. Eu acho que tudo que você cria, desde grupo de leitura, a missões, sempre traz muita aprendizagem pra gente. E eu continuo lhe seguindo nas 1001 redes sociais, porque eu acho que sempre lá vai ter uma postagem bacana, uma citação, uma dica de um livro legal. E eu acho isso importante para nós, profissionais. E eu acho que esse lado seu de mentoria, ele aflora, você sabe que você tem esse dom, e eu acho que você não deve deixar, né, ele morrer. Então, se não mais na universidade, que outras pessoas tenham a oportunidade de aprender esse lado com você, porque você tem muito a ensinar, você é uma excelente profissional, e além disso, você também é amiga. Então, esse lado pessoal faz com que as pessoas aprendam com muito mais facilidade. Agradeço a Deus, agradeço a Indira por ela ser essa mentora, por ela ser essa pessoa que, de várias maneiras, pessoalmente, como profissionalmente, me ajudou e me ajuda até hoje a saber quem eu sou e, sabendo quem eu sou, poder seguir os planos de Deus para a minha vida. Deus abençoe, te amo muito, amiga. Até mais. Eu chorei pra caramba, porque eu nunca tinha escutado deles assim, né? Essa declaração, esse testemunho de que eles eram gratos, de que aquilo tinha funcionado, que tinha dado certo, que eles estavam onde eles estavam muito, eu tinha influenciado para isso. Então foi uma experiência incrível.
E ali eu comecei de fato a pensar, porque esse meu ex-aluno, o nome dele é Alex, ele usou uma frase que me convenceu. Ele disse: você não gosta de ajudar as pessoas? Você não vibra com cada sucesso delas? Você não vibra com as que estão dando certo, com o que você está trabalhando? Imagina se você conseguisse ajudar mais gente. Porque fisicamente você não consegue. Seu tempo é limitado. Suas salas de aula são limitadas. Mas se você for para a internet, você vai poder ajudar muito mais gente. Vai ser muito mais incrível. E foi essa fala do Alex que ficou ali martelando na minha cabeça e me convenceu. Um tempinho depois, porque eu demoro um pouco assim para maturar, que eu tomasse a decisão de vir aqui conversar com vocês e lançar esse curso aqui online. Eu espero que vocês gostem, espero de verdade que esse modelo que eu desenvolvi de planejamento de vida, de desenho de vida que a gente chama, vocês possam aplicar, vocês tenham vontade de conhecer, vocês de fato apliquem, pratiquem, e que eu possa acompanhar de perto, conversando com vocês, vibrando, a gente conversando aqui num ao vivo, numa live, você me mandando fotos, postando lá nas nossas redes sociais, a gente possa vibrar e comemorar cada vitória de cada um de vocês. Indira, mas é só vitória. E se eu, no momento, cair? Aí a gente te ajuda a levantar. Porque, na verdade, não é só vitória. Mas a busca nossa é pela vitória. Mas, para a gente chegar lá, vão ter alguns tropecinhos. Mas para isso que a gente está aqui. Porque nos tropeços a gente aprende muito mais. E a gente levanta muito mais forte. E assim a gente consegue chegar onde a gente quer. Então é isso, gente. Obrigada. Espero ver vocês por aí. Pronto? Yay!